Estou muito honrado de estar aqui na igreja para trazer a palavra do Senhor. Amém. Porque a palavra do Senhor é aquela que nos sustenta. Aleluia, é verdade. Não me vem dizer que tem crente sem a palavra de Deus. A palavra de Deus é a fortaleza do crente. A igreja pode sentar. Aleluia. A palavra de Deus, irmãos, ela é a fortaleza do crente. É o combustível do crente, palavra e oração. Glória. Porque muitas vezes tem crente que diz assim: não, eu não preciso abrir a Bíblia, eu só abro a Bíblia de 8 em 8 dias quando eu vou na igreja. Não. A palavra que Deus nos deixou é para que a gente medite nela dia e noite, como ele disse a Josué. E antes, quando a pastora Junete, dessa vez eu não tive como escapar, e ela disse: vai falar sexta-feira, eu falo com a pastora Liz. Primeiramente, Deus, estou abaixo de duas autoridades. A gente está primeiramente abaixo da autoridade de Deus. Aleluia. E a segunda dos nossos pastores. É verdade. Então, se ela deixar, já estaremos lá. Então, irmão, eu comecei a meditar na palavra de Deus e disse: Senhor, eu quero uma palavra. E eu acho maravilhoso quando eu peço que Deus me dá o tema e a confirmação. Aleluia. Porque quando a gente chega na igreja, Deus vai falando com a gente e a gente tem que estar o quê? Sensível à palavra dele que é falada. A palavra devocional foi falada em Hebreus sobre fé. Foi falado sobre fé. Aí veio o evangelista, falou sobre caminhos. E falando em caminhos, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com o caminho que a gente está tomando. Que a gente está entrando em caminhos muitas vezes tortuosos. A palavra de Deus diz que há caminho que para o homem parece ser bom, mas são caminhos de morte. Foi falado essa noite aqui sobre caminhos. Então a gente tem que entender quando Deus ele começa a falar com a igreja. Primeiro ele fala com o pregador. Ele diz: olha, começa a ver esse texto e orienta nesse texto, porque é esse que eu quero que fale a igreja. Não é o pregador que escolhe. Aqui é uma fonte inesgotável de sabedoria e a gente tem que buscar nela. Eu não sei se era o que os irmãos esperavam, mas é o que Deus quer. Então não cobre a mim, não, cobre a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios, Aleluia. capítulo 6. Glória. Capítulo 6. A palavra de Deus vai dizer no livro de Hebreus, capítulo 12, que diz assim: sem santidade ninguém verá a Deus. Aí eu peguei o que o irmão nos falou. O mundo de hoje, como é que está? Não. Como andar em santidade no mundo perverso que está aí fora, igreja? Como andar em santidade em um mundo que mais a gente se vê é perversidade. É por isso que Efésios vai dizer que a gente tem que usar as armaduras que Deus nos dá. Né? A palavra vai dizer no capítulo 6, no versículo 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma
delas. Quando a gente vai contextualizar, a igreja de Corinto estava passando por um problema sério. E eu acredito que hoje muitas igrejas estão passando por esses problemas. Quando o apóstolo Paulo manda, ele fundou essa igreja na segunda viagem missionária. Então depois ele mandou cartas, porque ele sabia que a igreja estava andando na contramão condizente com a palavra de Deus. E tem muitas igrejas hoje, que as igrejas estão se trazendo o mundo para agradar quem está na igreja. É o contrário, igreja. O mundo fica lá fora. No momento que você entra aqui, aqui é a casa de Deus. Você vai ter que viver de acordo com a palavra dele. Muita gente já ouviu falar no apóstolo Paulo. Paulo era o que da igreja? Perseguidor da igreja de Deus. Só que Paulo, um dia na estrada de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. Aleluia. Deus grande. Ele tem um encontro com Jesus. Depois que ele é transformado com aquele encontro de perseguidor, ele agora passa a ser perseguido em nome do Evangelho. Mudou o sistema na vida de Paulo. Esse mesmo sistema foi mudado na minha vida e na tua vida. Aleluia. Assim. Antes a gente vivia no mundo aí de todo jeito. Você vivia no mundo, eu vivia no mundo de todo jeito, mas aí a gente tem um encontro com quem? Com Jesus. Aí vem a transformação. Aí agora eu tenho que fazer o que? Eu tenho que renunciar ao mundo. Porque agora o Espírito Santo passou a habitar dentro de mim. Aleluia. Aí quando o apóstolo Paulo diz todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, o que é que ele está falando? Ele está falando a partir do versículo 9. Ele vai dizer: ora, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí ele vai dizer: tais fosse algum de vós. Ele está dizendo à igreja: olha, vocês praticavam isso. Vocês praticavam estas coisas. Vocês viviam num caminho errado. Aí agora ele diz assim, ó: mas vós vos lavastes, fosse santificado, mas fosse justificado em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meu irmão, nós agora somos lavados, nós somos remidos pelo sangue de Jesus. Glória. Essas práticas que a gente praticou antes, agora é renúncia. Por isso que muito crente diz assim: ah, eu não consigo. Ser crente é muito difícil. Sabe por quê? Porque quem está vivendo lá fora e aqui dentro. Jesus é renúncia, meu irmão. Ou eu renuncio o mundo, ou eu não verei a Deus. Como é que eu vou ser santo? Como é que eu quero santificação se eu não quero renunciar ao mundo? Aí quando você prega muitas vezes uma palavra dessa, eu diz: não, eu fui para a igreja buscar a bênção e só ouvi saúde, só ouvi o Evangelho, meu irmão. Porque o Evangelho é o poder de Deus. É aquele que transforma. Então, se eu quero transformação, eu tenho que passar aqui. Aleluia. Eu vi um irmão falando sobre as questões do mundo de hoje em dia. É terrível. Terrível. A Bíblia diz, Jesus vai dizer lá em Mateus,
o 7, o 13 e o 14, capítulo 7, versículo 13 e 14, que há duas portas. Sim ou não? Uma larga e uma estreita. Aí eu pergunto à igreja, as duas não estão abertas ainda? E a porta larga, essa que está aberta, essa está escancarada. Aleluia. Essa está escancarada. Jesus vai dizer no Evangelho de João que ele é a porta do aprisco das ovelhas. Ele também é a porta da porta estreita. Ele é que está lá na frente. É por ele que a gente entra para o caminho da graça. Agora, sabe quem é que o porteiro lá da porta larga? Sabe quem é? É o inimigo de Deus. Ele é o porteiro de lá. Ele está convidando gente toda hora e todo tempo. Renúncia, meu irmão. Eu não quero não. Eu quero ir para a igreja hoje, mas se tiver um pátiozinho de forró, eu também quero ir hoje. Ou você é crente, ou você vive na presença, como já foi dito aqui essa noite, ou você renuncia o evangelho. Glória. Ele diz aqui que nós fomos justificados em nome do Senhor Jesus. Quem justifica o homem? Quem é? É Deus. É por isso que ele vai dizer: nem todas essas coisas me são vistas. Isso significa, irmão, uma coisa: eu posso mentir, eu posso roubar, eu posso me prostituir, mas eu não herdarei o reino dos céus. Eu posso, porque as coisas me são lícitas, mas ele diz: nem todas me convêm. Eu posso viver do jeito que eu quiser. Eu não vou ver, eu não vou herdar o reino. Aí é onde está a diferença. A diferença está aí. Glória. O interessante é que quando Deus chama a atenção através de uma palavra, é porque muitas vezes ele sabe, muitas vezes não, ele sabe de que é que a igreja está precisando. Aleluia. A igreja está precisando. A gente não está falando aqui que as pessoas da igreja estão praticando essas coisas, mas a igreja ela precisa cada vez mais ser alertada sobre as coisas que estão acontecendo. Porque o mundo está aí. O mundo está de perto do buraco. O que você procurar hoje no mundo, você acha. É interessante, quando eu saía para o trabalho hoje de manhã, eu vi na porta do colégio, lá perto da minha casa, duas jovenzinhas. Se eu fosse olhar, era uma de 13, eu não tinha menos de 15 anos, se beijando na porta da escola. Você não pode mais falar nada, você não pode dizer nada, você não pode nem olhar. Porque se ela disser o que é que você está olhando, é por isso que a palavra diz: quem for santo, se santifique mais. Aleluia. Isso aqui, ó, na palavra. Glória. Está sem força, peça a Deus. Aleluia. Está sem sabedoria, peça a Ele também, que Ele dá tudo dele. Tudo é dele, tudo é para Ele. Aí Ele vai dizer, ó: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá esse ou aquele. Porque quando a igreja de Coríntios, você sabia que na igreja de Coríntios, na cidade de Coríntios, tinha um templo a uma deusa chamada Afrodite, que no grego é a deusa do amor. Nesse templo, no templo de Afrodite, existiam 1000 prostitutas. 1000. Então a prática de prostituição era de dentro do templo para fora e de fora para dentro. Eles viviam essa prática. Aí Paulo diz: ei, o Evangelho de Cristo não é isso não. O Evangelho de Cristo é coisa sagrada, é coisa pura. Viver com Deus não é de todo jeito não, meu irmão. Viver com Deus não é de todo jeito não. Tem crente que diz assim: mas Deus é amor. É. Quem foi que disse que não é? Mas Ele também é fogo consumidor. E Ele é justiça.
justiça. Porque se tem por aí, ó, gente injusta, cai na mão de Deus, que é diferente. Porque Deus, ele é justiça, e a justiça mais perfeita que existe é de Deus. Ele vai dizer, porém o corpo não é para a impureza. Não adianta você dizer, eu estou na igreja, mas se juntar alguma coisa diferente, eu quero. Vá nessa. Vá nessa. Vá brincando de crente, vá achando que Deus tem meio termo, que Deus não tem. Você lembra de Davi? Foi o que Davi fez? Na época que os reis iam para a guerra, Davi fica onde? No palácio. Davi fica lá. Ele vê a mulher lá se banhando. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E vê a mulher lá se banhando, ele poderia evitar? Poderia. Mas acontece que a mente de Davi parece que estava longe das coisas de Deus. Em vez de Davi dar as contas para o pecado, ele disse o quê? Manda chamar. O pecado, ele aparece, meu pastor, toda hora na nossa frente. Toda hora a gente está dando de cara com o pecado, de alguma forma ou de outra, porque o inimigo das nossas almas, ele é sujo. Toda hora a gente se dá com o pecado de uma forma ou de outra. Mas as coisas não são lícitas, mas elas não, em todas elas vão me convém. Elas são convém para mim. Elas não me convêm. Então Davi poderia dar as costas, mas Davi faz o quê? Davi manda chamar. E nessa condição, Davi pagou um alto preço. Presta atenção nisso, igreja. O pecado, ele vem sempre bonitinho. A palavra diz, Betseba é uma mulher bonita. O pecado não vai vir feio, não. Vê não, quando Eva olha para a árvore, ela diz assim, olhou e viu que a árvore era boa, bonita e atraente ao quê? Aos olhos. Então o que é que ele faz? Ele pega. E como castigo, a palavra diz que a espada nunca mais saiu da casa dela. Pagou um alto preço. Então a gente tem que entender o que parece bom aos nossos olhos. Se for contrário à palavra de Deus, fuja. Se for contrário à palavra de Deus, fuja. Glória. Deus ressuscitou o Senhor. Ele diz aqui no 14, Deus ressuscitou o Senhor e também ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Glória. Preste atenção a isso. Quando você veio, eu e você viemos para Cristo. A gente não pertence mais a gente mesmo. Tudo que é nosso agora pertence a quem? A Deus. A Deus. Tudo o que é nosso agora, principalmente o nosso corpo, pertence a Cristo. Aí ele vai dizer, e eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz. Veja que palavra pesada. Primeiro que agora a gente não pertence mais a gente. Aí tem gente que diz assim, ou mulher com um, ou um com a mulher, minha esposa é minha, ninguém toca. Meu marido é meu e ninguém toca. Tem mulher que não deixa nem outra mulher olhar nem para o marido dela. Do mesmo jeito o homem. Isso é ciúme, igreja. Ciúme é sentimento de posse. É uma obra da carne. É uma obra da carne. Você não é dono de nada, eu não sou dono de ninguém. Minha esposa está lá. Eu estou aqui. Independente de onde eu esteja,
eu tenho que estar na presença do Senhor. Aleluia. Se eu estiver na presença do Senhor, eu posso estar em qualquer canto. Aonde Deus disser assim, vai, eu vou. Porque agora eu pertenço a Ele. Eu sei o Deus que eu sirvo. Aí o apóstolo Paulo diz, ó, absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela. Você está para o casal, tem que dizer assim, agora não serão mais. Serão os dois uma só carne. É por isso que muitas vezes, quando alguém me chama para ministrar sobre casamento, eu digo assim, os dois agora não são uma só carne. Então, quando você for fazer alguma coisa para ferir sua esposa, ou ferir a esposa ferir o marido, lembre que você está ferindo você também, porque os dois é uma só carne. É uma só carne. Aí ele diz que o homem que se une, a prostituta se torna nada, né? Como diz, serão os dois uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Aleluia. Você está unido a Jesus. Você e Ele agora são unidos pelo único Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso que muitas vezes, quando a gente tenta andar fora do caminho do Senhor, o Espírito Santo diz, ei, para onde vai? Aleluia. Para onde você está indo? Esse caminho aí está errado, meu irmão. Volte para cá. Deus é bom. Volte para cá, para onde você está indo. Não me diga esse que o Espírito Santo não avisa. O Espírito Santo avisa, irmão. Aleluia. O Espírito Santo está dentro de mim, de você. Aleluia. Porque a gente se uniu com o Senhor e unidos com o Senhor, somos um só Espírito com Ele. Aleluia. Aí a gente tem que saber. Se você está sensível ao Espírito Santo, ele vai dizer o caminho certo e o errado. Muitas vezes eu quero fazer do meu jeito, mas não é do meu jeito. Minha esposa teve um problema com a outra igreja que a gente participava e ela saiu dos caminhos do Senhor. E eu toda vez chamava ela, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Ela, não. Eu disse, Senhor, o que é que eu faço, meu Deus? Eu quero ela de novo na tua presença. O Senhor disse, tudo que ela disser contrário a mim, não faça nada. Apenas ore e repreenda. Porque tem coisas que Deus é que vai dar estratégia. Aleluia. Aí o que é que eu fiz? Eu não chamo mais. Vai ter uma hora que Deus vai tocar. Aleluia. Porque eu estou seguindo um caminho que Ele mandou. E tem coisas que eu digo, Senhor, está difícil. Está difícil. Aí às vezes eu estou vendo ela reclamar disso, reclamar daquilo. O Senhor, Ele diz, repreenda, ore e vá seguir na jornada. Porque tem coisas, meu irmão, que a gente tem que entender uma coisa. Não é ele e você que muda o coração do homem, não. Quem muda é Deus. Porque a gente somos imediatistas. A gente quer pedir hoje, né, pastor Jané? E já quer que amanhã Deus traga. Orando na hora, já que é na hora. A gente somos imediatistas. Mas muitas vezes a gente está tão distante do caminho do Senhor e está querendo que Ele faça agora. O Senhor diz, né, se você não está longe de mim, então eu vou fazer, tem que demorar. Porque Deus é que vai nos dando as estratégias. Tem coisa que a gente não quer, mas é Ele que dá a estratégia. Aí Ele diz aqui, ó, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. A imoralidade sexual é triste. É contra o próprio corpo. Por isso que ele diz, aquele que se une com a prostituta é um só corpo com ela. Então qualquer outro pecado que você cometer é fora do corpo. Esse é dentro. Aí a palavra vai dizer, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Seu corpo e o meu corpo, igreja.
é o santuário da morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aí eu te pergunto, você vai estar querendo santificar cada vez o seu corpo, ou você quer que o Espírito Santo de Deus saia do seu corpo? Porque o Espírito Santo de Deus, pastor, não habita em santuário puro, não, viu? Esse negocinho, não, eu posso fazer isso. Não pode, não. Você podia. Agora você não pode mais. Oh, glória. Agora você não pode mais, eu não posso mais. Eu não posso fazer o que eu quero, porque agora eu tenho que aprender que o Espírito Santo de Deus, eu sou santuário morado dele. Nós somos santuários, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então a gente tem que ficar o quê? Cada dia mais vigilantes. Por isso que Jesus vai dizer, orai e vigiai. Para quê? Para que não entreis em tentação. Se eu não oro, se eu não vigio, a tentação me pega fácil. Porque oração é combustível de crente. Estar nos pés do Senhor é combustível de crente. Eu tenho que estar na presença. Eu não posso toda hora estar fazendo o que eu quero, não. Aí ele vai dizer, ó, no 20, porque fostes comprado por preço, pois agora glorificai a Deus com o quê? Com o vosso corpo. Nosso corpo tem que ser puro, irmão. Aí fora, o povo está vivendo de qualquer jeito. Você vai ser insultado, porque você é defensor do Evangelho de Deus. Você vai ser como o apóstolo Paulo, ele passou a ser perseguido, nós vamos ser perseguidos também. Quantas afrontas você não sofre por ser crente? É crente agora, só quer ser santo. É crente agora, só quer ser o certo. E é o certo mesmo, sabe, irmão? A palavra de Deus, ela nos dá essa autoridade. Ela nos dá essa autoridade. É através da fé que essa autoridade ela chega em mim. Sabe por que em mim e você? Porque eu acreditei através de mim, da fé, que Cristo morreu pelos meus pecados. Cristo morreu na cruz por mim e por você. Aleluia. Então é aí que através disso, pela fé, eu me santifico cada vez mais. Para que um dia, quando Cristo vir buscar a igreja, se eu estiver vivo ainda, como o nosso colega irmão aí falou, se eu estiver vivo um dia, e ele vai dizer assim para mim, vinde benditos de meu Pai. Você lembra da parábola das 10 virgens? 5 tinham olhos e 5 não tinham. 5 tinha e 5 não tinha. 5 era prudente e 5 era honesto. Ele está falando para a igreja. Ele está falando para a igreja. E você vê que tem uma determinada parte nessa parábola que as 10 vão dormir. As 10 dormem. Mas quem tem olhos, quem tem reserva, dorme sossegado. Aleluia. Mas você sabia que quem não tem também inventa de dormir sossegado, mas quando acorda o noivo chega e não vai? É verdade. Então a gente tem que entender o seguinte: eu posso estar dormindo, se as minhas vasilhas estiver cheias de azeite, eu estou tranquilo. Mas tem gente que faz errado, mas também vai dormir tranquilo. Mas só quando acorda, se o noivo chegar, já era. Então por isso que a palavra diz: quem for santo, se santifique mais. Para mim, não me importa o mundo. Faz 15 anos que eu sirvo ao Evangelho. Eu bebia, eu praticava, eu acho que eu não praticava tudo isso aqui que a palavra diz, não. Aí eu bebia, eu fumava, não estava nem aí caminho. E eu nunca imaginava eu deixar de fumar um dia e beber. Eu só pensava assim, sabe o que, irmão? Chegar o final de semana e eu sair para, como se diz, se divertir, entrar na vida errada dele. A minha vida era essa. Eu não imaginava ir para uma festa, se não tivesse bebida, eu nem ia. O que é que eu ia fazer lá?
Uma vez minha mãe me convidou para ir tomar um banho de pica, né, de cachoeira. Eu disse, mãe, eu não vou não. Ela disse, por quê? Eu disse, porque eu não estou bebendo. Olha. Além do que a vida do mundo, irmão. Não vou não, porque eu não estou bebendo, não vou não. Minha mãe disse, mas você só vai se tiver bebida. Eu disse, nunca, eu não via jeito de deixar de beber. Eu disse, eu vou deixar um mês. Se eu deixar um mês, não bebo mais. Não dava 8 dias, estava bebendo de novo. Sabe o que é isso, irmão? É porque você não tem Cristo. Aí do dia que eu aceitei Jesus, faz 15 anos, 15 anos esse ano está fazendo. Eu nunca mais bebi, nunca mais fumei. Porque tem gente que diz assim, não, eu ainda fumo, eu ainda bebo. Não. Sabe por quê, pastor Janete? Eu fiz um pacto com Deus, não fico no mundo, né? Porque quando Jesus entrou aqui dentro, ele tirou tudo que não prestava. Aleluia. E eu não vejo motivo para o cliente dizer, aí, eu estou passando pela prova, não quero mais ir para a igreja, eu não sei mais orar, eu não sei mais fazer isso. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo de Deus habita dentro da gente. Aleluia. É Ele que nos fortifica. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, quando eu sou fraco, aí é que eu estou forte. Glória. Porque Deus diz a ele, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ele ora 3 vezes para o espinho sair da carne. E sabe o que é que Deus diz a ele? A minha graça te basta. Vai ter coisa na sua caminhada, na minha caminhada, que a gente vai pedir para Deus tirar e Ele não vai tirar. Ele vai dizer, você vai fazer a minha obra do jeito que você está aí. Glória. Porque quando você estiver fraco, é eu que vou lhe fortalecer. Glória. E você vai cumprir. Por isso que o apóstolo diz. Aleluia. Ele diz, completei a carreira. Como ele vai dizer, combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Independente. Porque muita gente pensa que evangelho é carro novo, é casa nova, é casa com piscina. Não. Evangelho é renúncia. É você renunciar ao mundo, ficar aos pés do Senhor, fazer a obra dele, que não é fácil nesse mundo de hoje. Mas um dia, Jesus vai lhe receber e vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai. Não vai ter dia melhor do que esse, porque aí vai ser uma eternidade com Ele. Junto de Jesus, eu já tive um sonho uma vez do céu, que era uma mesa bem grande. Deus encabeçava uma mesa e Jesus a outra. Aí eu via lá, na minha mente, Moisés, Abraão, Josué, via esse povo todo, e eu estava no meio. Eu digo, Senhor, se eu estou no meio e tenho tempo de ficar o quê? Mas na tua presença. Aleluia. Se você, sem santidade, ninguém vai entender, não. Não é de todo jeito, não. Deus é soberano. Deus, Ele é a maior autoridade da terra e do universo. Agora eu não posso chegar para Ele de todo jeito. Um profeta Isaías, ele disse que era um homem de lábios impuros. Lembra que ele disse que ele era um homem de lábios impuros? Aí um anjo chega com a brasa na boca dele assim, e conta assim: agora vai ficar limpo para que você fique na presença. Então, meu irmão, guarda essa palavra. Eu sempre digo, o Novo Testamento, do começo até o fim, é instrução para crente. Só tem instrução. Você pega Jesus ensinando, você pega Paulo ensinando, você vai pegar Pedro ensinando, você vai pegar todos eles ensinando ao crente como o crente deve andar. Por isso que muita gente diz: eu não quero. Por quê? Porque quer andar de todo jeito, e evangelho não se anda de todo jeito. Evangelho se anda na presença de Deus e na dependência dele. Lembre-se de duas coisas. Você foi comprado por um alto preço, e foi o preço do sangue de Jesus Cristo. E a partir daí, você é templo e santuário e morada
o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então, que cada vez mais a gente ficamos na presença dele. Aleluia. E assim eu agradeço a rica oportunidade. Me desculpe a ronquidão, porque não dá para falar mais alto que isso. Mas o Senhor, Ele é que faz a obra, não sou eu. Glória a Deus. Amém. Eu agradeço.